E aí, pessoal, vamos para mais uma questão aqui, resolução da questão 46 do caderno azul do Enem de 2024. Vamos ver o que ela nos fala aqui, né? Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a cidade de Valparaíso, na costa chilena. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 112 quilômetros. Aí no texto 2 e no texto 3, ele vai nos trazer também terremotos, magnitudes de diferentes regiões, certo? Aqui no primeiro texto foi no Chile. No segundo texto, ele nos falou aqui que foi na Amazônia, né? No Amazonas. Nesse terceiro texto, ele nos diz que foi em São Paulo. E cada um desses três lugares teve um terremoto diferente, com uma magnitude diferente. Aqui foi 5,9, o outro foi 4,8 e o outro foi 3. Aí o texto nos pergunta aqui no comando: as diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem de distintas posições geográficas das cidades em relação a quê? Então, galera, a gente teria que buscar nas alternativas a única alternativa que tem uma instabilidade tectônica e que seria a causa, certo? Desses eventos geológicos e da diferença de magnitude deles. Mas antes de a gente procurar nas alternativas, eu vou fazer uma breve introdução aqui, ou um breve resumo, né, dos terremotos, dos abalos sísmicos, o que são, as consequências deles, as causas deles, certo? Então vamos lá. Terremotos, ou também chamados de abalos sísmicos, eles são movimentos endógenos da Terra, ou seja, eles ocorrem no interior da Terra por conta das placas tectônicas, que são movimentos internos que acontecem dentro. Por isso que é endo. Então, aqui eu coloquei a causa deles para vocês, certo? Eles são decorrentes do movimento convectivo do magma. Ah, mas eu não sei o que é movimento convectivo. Então, eu te explico agora. Convecção do magma é nada mais do que o movimento circular desse magma, que é um líquido pastoso decorrente do derretimento das rochas, certo? Que fica circulando e circulando no interior da Terra. E aqui em cima você vai ter as placas tectônicas, que vão se movimentar decorrente dessa circulação do magma no interior da Terra. Beleza? Então, as placas tectônicas elas se movimentam justamente por essa convecção, por esse movimento circular do magma. Aqui é pela diferença de densidade, certo? E também de temperatura. De densidade e temperatura fazem esse ciclo ser contínuo e, né, se movimentar ao longo do tempo. Aqui a gente tem um breve esquema, certo? Sobre as áreas do terremoto, as principais áreas. Aqui no hipocentro, o foco, vai ser o lugar de colisão entre as placas tectônicas. Aqui vai ser onde vai ter a maior magnitude, a maior escala de força e de destruição de um terremoto. Vai ser aqui no hipocentro. No epicentro, a gente vai ter o reflexo dessa colisão interna, que vai ser aqui ocasionada na superfície, certo? E na maioria dos casos é aqui por cima mesmo, do hipocentro. Aqui nós temos a escala Richter, que nada mais mede a magnitude de um terremoto, certo? Aí você vê lá, magnitude do terremoto no Chile foi de 5,9, né, que ele nos falou. 5,9. Então, não foi nem tão grande e nem tão pequeno. Foi mais ou menos ali na média e causou uns estragos bem bacanas, entendeu? Essa escala ela vai nos medir justamente a magnitude, a força, a destruição de um terremoto. Aí eu coloquei aqui para vocês também uma coisa muito importante que é a classificação desses terremotos, né? Terremoto não, no caso, a classificação do movimento das placas que podem causar esses terremotos, esses abalos sísmicos, né? Aqui nós temos a hipirogênese, que é o movimento vertical da placa, então nada mais é do que quando a placa sobe e não transcorre para os lados ou não anda para os lados, certo? Na orogênese vai ser o movimento horizontal dessas placas e ela é dividida em três coisinhas. Primeiro a gente tem a convergente, ou também chamada de destrutiva. Por que destrutiva? Porque quando as placas se convergem, elas vão se chocar e diante desse choque vai ter uma destruição. Uma destruição aqui. E essa destruição ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser a subducção
e pode ser a colisão. Quando acontece a subducção, uma placa, por exemplo, uma placa oceânica, ela é muito mais densa do que a outra placa, que está aqui embaixo. Então, quando essas placas se encontram, essa aqui que é mais densa, a oceânica, por exemplo, ela vai ficar por cima da placa menor, da placa menos densa. E isso pode ocasionar a formação de cordilheiras, de montanhas, beleza? E a colisão é quando essas duas placas se chocam, aqui, e ocorre uma destruição, né? Aí não vai acontecer formação de cordilheiras nem nada, só uma colisão mesmo. Aqui, divergente, movimento divergente também chamado de construtivo. Por que construtivo? Imagina duas placas oceânicas, assim, certo? E quando elas se distanciam entre si, o que vai acontecer? As cadeias meso-oceânicas elas vão se formar, porque imagina que as duas placas elas estão segurando o magma lá embaixo. Se elas se divergem, elas se separam entre si, esse magma que está lá dentro, vou desenhar aqui para vocês de vermelho, ó. Espera um pouquinho, vermelho aqui. Imagina que o magma está aqui embaixo e ele sobe diante dessa separação. Quando o magma sobe, ele vai ser resfriado pela água que está aqui no oceano. E assim ocorre a formação das cadeias meso-oceânicas. Beleza, então, né? E aqui o último, a gente tem o famoso transcorrente, né? Que a gente chama de conservativo. E nesse conservativo, nesse movimento conservativo, o principal exemplo é o rifteamento. Muito importante mesmo esse rifteamento. Inclusive, se vocês derem uma pesquisada aí depois, está acontecendo um rifteamento nesse exato momento lá no continente africano, né? Lá na África, e que a gente chama de Rift Valley, né? O Vale do Rift, zona de rifteamento, e que está dividindo a África no meio, pô, que estão dizendo aí os cientistas. Maluquice. Bom, então sabendo de tudo isso, vamos ver aqui as nossas alternativas agora. As diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem de distintas posições geográficas das cidades em relação a quê? Então agora, já sabendo de tudo sobre placas tectônicas, terremotos e o caramba 4 aí, a gente vai ter que procurar a alternativa que tem a maior instabilidade tectônica. Porque quanto mais perto dessa região, maior o terremoto. E quanto mais longe dessa região, menor o terremoto. Então a gente vai ver aqui, em relação a planícies costeiras. Cara, o que tem a ver planície costeira com terremoto? Nada, né? Praia, ou qualquer zona litorânea, assim, não tem nada a ver. Então, não pode ser planícies costeiras. Bacias continentais. Cara, bacia continental, bacia sedimentar, ali na Amazônia, não são zonas de instabilidade tectônica, então também não pode ser, porque não vai ocasionar nenhum desses problemas que a gente viu. Zonas de subducção. Boa. Essa aqui é a nossa resposta. Ah, mas por que são zonas de subducção? Porque, cara, eu te expliquei aqui, ó. As zonas de subducção, elas são movimentos convergentes ou destrutivos e que se caracterizam por justamente essa instabilidade tectônica. Inclusive aqui, ó, diferença de densidade, certo, das placas. Uma vai por cima da outra e pode ocasionar a formação de montanhas, de cadeias montanhosas, né? Melhor dizendo. E essa instabilidade tectônica, quanto mais perto dela, maior o terremoto. Então, por isso que as distintas posições geográficas das cidades em relação a essas zonas de subducção é que vão ditar, que vão dizer a magnitude desse terremoto. Áreas de denudação. Por que não pode ser área de denudação? Imagine que você tem um relevinho aqui, certo? E essa área aqui de cima, ela está sendo erodida constantemente. Ou seja, ela está sendo denudada. Isso é uma área de denudação. É quando ocorre uma erosão, um intemperismo constante em uma área. E essa área não tem estabilidade tectônica, como a zona de subducção. Então não pode ser. Vertentes escarpadas também não pode ser. Mas o que são vertentes escarpadas? São as famosíssimas falésias. Aqueles paredões rochosos assim que você vê quando está na praia. Você olha para o lado, tem uma parede assim de rocha gigante na tua cara. É isso aqui mesmo, é uma vertente escarpada, é uma falésia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui de resolução da questão.
Como é que é? 46, né? Isso. 46 de humanos do Enem 2024, caderno azul. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui menos, né, o zoom para vocês mandarem um print aí, bem bacana. Espero que tenha ajudado aí. Valeu, até um próximo vídeo e tamo junto. Dá like no canal e se inscreve, né? Importante. Valeu.